Olá pessoal, o Fábio e eu, nós estamos aqui por causa da história da semana passada sobre Débora e Badulaque, Baraque, Badulaque. Na semana passada, nós dissemos, você que disse? Não, eu disse que o Baraque convocou um exército de 10 mil soldados e que Deus fez ele fazer alguns testes até reduzir para 300, mas na verdade estava errado. Eu sabia, mas não falou nada, né? Essa história de 300 soldados é de outro personagem que nós vamos contar mais adiante, mas é Gideão. Foi Gideão quem convocou milhares de soldados e depois no final ficou só com 300. Baraque enfrentou o exército de Sísera com os 10 mil homens dele. Então, correção feita, nós vamos para a nossa história de hoje. Vamos lá? Vamos sim! Todos já podemos começar a nossa história de hoje? Sim, Fábio. E saber o que é? Nossa, o Fábio está interessado. Só quero saber se eu vou ficar aqui ou se eu vou assistir televisão. O título da nossa história, Fábio, é A Canção do Rei. Gostei! Então, você gostou? Crianças, prestem atenção. O Fábio também vai prestar atenção. A Naná apareceu na nossa história. Deixa ela ali. A nossa história, Fábio, é de um reino muito distante. Eu já sei, é Shurek! Que Shurek o que, Fábio? Tão distante! Não é sobre o Shurek. Nesse reino distante vivia uma princesa muito bonita, muito carinhosa e amada por todos no reino e disputada pelos 3 maiores cavaleiros do reino: o Homem-Aranha, Hulk e Superman. Não! O rei então decidiu fazer uma competição para decidir quem iria casar com a filha dele. Eu já sei. Lá vem. Qual era a competição? Quem comesse mais chocolate durante 1 hora casaria com a princesa. Não era isso não. Se fosse você o rei, talvez. O rei então pediu que o príncipe chamasse os 3 cavaleiros até o palácio para explicar qual seria a competição. Quando os 3 cavaleiros chegaram no palácio, o príncipe disse assim: olha, a competição é muito simples. Vocês terão que chegar até o palácio passando pela floresta de Hemlock. O quê? Ficou com medo, né? Só não entendi. Mas os cavaleiros ficaram com um medinho, porque a floresta de Hemlock, Fábio, ela era tão fechada, tinha tantas árvores que a luz do sol nunca chegava no chão da floresta. Mas isso não era o pior. O pior é que não tinha uma lojinha de sorvete lá dentro. Só pensa. O pior é que nessa floresta viviam os Hopenots. A floresta chama Hotcrocs. As criaturas chamam Hodscrocs. Não dá pra pôr um nome mais fácil, não? Preciso ser fiel à história como ela está escrita. Os Hopenots eram criaturinhas pequenas de olhos amarelos, muito espertas. Eles não eram fortes, mas eram numerosos ao extremo dentro da floresta. E tem mais uma coisa: ninguém nunca havia saído daquela floresta. Então Carlyle perguntou assim: nós viajaremos sozinhos? Tava com dedinho, né? Carlyle, Fábio, era o mais forte dos 3 cavaleiros. Esteve em todas as batalhas do reino. A espada dele era temida por todos os inimigos. E até Carlyle ficou com medo. Nisso, o príncipe respondeu: cada um de vocês vai poder escolher uma companhia para a viagem. Eu escolheria o Hulk. Queria ver esses bolinhos amarelinhos se deterem com a gente. Aí o Alan perguntou assim: mas majestade, se a floresta é tão escura, tão fechada, como é que nós encontraremos o caminho através dela? Tava com o dedinho também. O Alan, Fábio, não era tão forte como Carlyle, mas ele era a pessoa mais rápida do reino. Ninguém alcançava ele numa corrida. Era o The Flash.
Não era flash. Ele era muito esperto também na arte de se camuflar. Podia se esconder em qualquer lugar, em qualquer parte da floresta e ninguém o encontrava. Mas ele sabia que mesmo com tudo isso, seria impossível encontrar no meio daquela floresta o caminho até o palácio. Era só usar o Google Maps. Google Maps não tinha naquela época. O príncipe então tirou uma flauta de marfim da bolsa e disse que só haviam duas daquela, a dele e a do rei. E começou a tocar uma música tão bonita que os cavaleiros nunca tinham ouvido. E tratei que acertei o da flauta, pra bater na cabeça do bichinho de olhinho amarelinho. Não, Fábio. O príncipe continuou dizendo assim: 3 vezes por dia, o meu pai vai subir nos muros do palácio e vai tocar esta mesma música. E ela vai poder ser ouvida lá na floresta de Hemlock. Então vocês deverão ouvir a música, seguir a música e vocês encontrarão o caminho até o palácio. Xiii, isso tá ficando muito difícil. Príncipe, só existem 2 flautas como essa mesmo? O príncipe respondeu: sim, só a minha e a do meu pai. E vocês tocam a mesma canção? Quem tava perguntando? Agora eu tô confuso. Quem perguntou agora, Fábio, foi o Cassidon. O Cassidon não era nem tão forte, nem tão rápido, mas era o mais inteligente dos 3. O Cassidon sabia de onde uma pessoa vinha só de olhar a lama nos sapatos dela. Sabia o tamanho de um exército só de ver os pássaros que estavam voando no céu. E ele também estava com medinho. O medo é um amigo, um aliado que nos ajuda a não nos metermos em confusão, em encrencas. O príncipe então encerrou o encontro e disse assim para eles: escolham bem a companhia de vocês. E na manhã seguinte, os 3 e mais as companhias de cada um deles entraram na floresta. Fábio, se fosse você, quem você escolheria para ir junto com você? Com certeza não seria você. Não tinha dúvidas. Eu escolheria o Hulk. Mas me diz, quem foi que ganhou? Ah, eu vou te contar. Todos os dias o rei subia 3 vezes por dia, como ele disse, nos muros do palácio e tocava a canção por um tempo. Depois de alguns dias, 2 pessoas saem da floresta, Fábio, cambaleando, as roupas rasgadas, sem cavalo, sem armas, sem nada. O rei mandou que os soldados corressem até eles e os levassem para o palácio sem que ninguém visse quem era e não podiam dizer quem eram os 2. Por que isso? Porque o rei convidou todos para uma festa no palácio, onde ele iria revelar quem foi o cavaleiro vencedor. Na noite seguinte, então, estavam todos lá no palácio e aí a festa rolando e chegou um momento que o rei mandou parar a música para trazerem o cavaleiro que foi o vencedor. Muitos apostaram no Carlyle, que era o mais forte. Outros apostaram no Alan, que era o mais veloz. Mas quem surge lá pelas portas da sala? O Hulk! O Hulk não estava na competição. Quem surge lá na porta, quem vem andando é Cassidon, o que era o mais inteligente. Eu sabia, eu apostei nele, porque ele é como eu, muito inteligente. Então, Cassidon se apresentou diante do rei e o rei perguntou assim: Cassidon, o que aconteceu lá? Como foi que você conseguiu sair de lá? E Cassidon disse assim: Majestade, os Hopenotes, eles eram muitos, em grande número, e eles eram muito espertos. E eles nos atacaram e roubaram os nossos cavalos, mas nós resistimos. Eles nos atacaram e levaram as nossas armas, mas nós resistimos. Eles nos atacaram e roubaram todo o nosso chocolate, mas nós resistimos. Mas o pior, Majestade, foi quando eles roubaram a pizza. O pior, Majestade, é que eles imitavam. Quando o rei tocava a sua música, centenas de outras flautas também começavam a tocar a mesma canção de todos os lados da floresta para nos confundir.
E como foi que ele conseguiu encontrar o caminho? Foi a mesma pergunta que o rei fez para ele, Fábio. E o Cassidon respondeu assim: Majestade, eu sabia que só 2 pessoas sabiam essa canção e que eu precisava saber essa canção para encontrar a canção verdadeira. E então Cassidon chamou a companhia dele. E sabe quem era? O Hulk. Que Hulk, Fábio? Era o príncipe. Ele rodou! Não vale! Eu quero VAR! Que VAR o quê? Era o príncipe. Cassidon disse assim: Majestade, eu sabia que só Vossa Majestade e o príncipe tocavam a música. Então, durante a viagem, eu pedia para o príncipe tocar a canção o tempo inteiro. Eu não sei o que aconteceu com o Carlyle e com o Alan, mas eu sei que força e rapidez não ajudavam quando todas aquelas flautas começavam a tocar junto com Vossa Majestade. Mas eu aprendi de tal forma a canção, de tanto que o príncipe tocou para mim, que eu conseguia distinguir a flauta, a canção do rei, no meio de todas aquelas outras imitações. E ele casou com a princesa? Casou, Fábio. Que história bonita! Muito bonito. E sabe o que a gente aprende com essa história? Nunca entrar na floresta dos e enfrentar os amarelinhos chamados. Não é bem isso, mas a lição que a gente pode tirar daí, Fábio, é que nós precisamos distinguir a canção, a voz do rei. No nosso caso, estamos falando de Deus. Em meio a um mundo onde tem muitas vozes querendo nos distrair, atrair a nossa atenção, nós precisamos distinguir a voz de Deus. E para isso nós precisamos treinar como Cassidon fez. E nós treinamos ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia e orando. Assim nós conseguiremos distinguir a voz de Deus, que quer sempre o melhor para nós, de todas as outras que estiverem ao nosso redor. Que história bonita, cara! Muito bonita mesmo, Fábio. Eu gosto demais dessa história e eu vou deixar lá no final do vídeo o nome do livro onde está essa história, e lá tem muitas outras histórias tão legais quanto essa. Você pode pedir para o papai e para a mamãe comprar esse livro e ler as outras histórias para você. Tchau, crianças! Tchau, crianças! Até mais! Até a semana que vem com uma outra história. Tchau, crianças! Tchau, todos! Eu não vou a lugar nenhum. Vai embora que você já me cansou. Tchau.